Olá a todos, bem-vindos. Esse é o Filhos de Todas, Filhas de Todos, Filhos de Todes, a nossa terceira edição. A gente já fez um sobre pré-natal e puerpério, um segundo sobre alimentação e hoje a gente vai falar de educação. Quais são os desafios do novo governo, dos novos governos, né? Porque tem governo estadual e governo federal. Quais são os desafios desde a perspectiva da infância, da primeira infância? Dos menorzinhos, dos meus filhos, dos seus filhos, dos filhos de todos nós. Hoje, para falar sobre educação, a gente não pode esquecer que esse projeto é uma parceria do site Papo de Mãe do UOL, né? E do Instituto Mapumalanga, que realiza esses vídeos aqui, nos ajuda com a produção, e a gente só consegue fazer isso por causa do Instituto Mapumalanga e do Papo de Mãe. E hoje, para falar de educação, a gente tem duas convidadas, óbvio, professoras, né? Então, a gente convidou a Cristiane Baques Welter, eu nem sei, depois ela vai falar se eu falei certo ou não esse nome. Ela é pedagoga e coordenadora da especialização do curso de Pedagogia das Infâncias da Universidade de Caxias do Sul, da qual, porque é uma especialização, eu sou aluno, então eu aprendo muito com a Cristiane e hoje a gente vai continuar aprendendo com ela. E nossa outra convidada é a Denise Carvalho Lopes, que também é professora, e é muito louco, porque a Cristiane está no Rio Grande do Sul, num frio que vocês podem ver na roupa dela, judiação. Tem até previsão de ciclone hoje. E lá no norte está a Denise, em Rio, não é norte, ela já me explicou, é nordeste, a gente sabe, é Rio Grande do Norte, mas que fica no nordeste. Essas coisas que acontecem só no Brasil, deveria ser o Rio Grande do Nordeste, mas não, é do norte. Professora da UFRN, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é no curso de pedagogia e também na pós, e a Denise é parte do Fórum Educação Infantil. E aí, antes da gente começar esse papo, eu estava contando para elas que tem duas coisas, tem muitas coisas que me preocupam em relação à educação das nossas crianças, mas tem dois pontos que eu acho que são importantes a gente dizer. Um é a garantia de vaga para crianças, que é um assunto, né? Você tem que ter vagas, tem que ter um espaço físico onde aconteçam essas aulas, essas crianças possam ter o convívio na escola. Por outro lado, nós temos a qualidade daquilo que essa criança experimenta nesse espaço escolar. Então, como a gente se preocupa pelos filhos e filhas de todos nós, não só os da rede pública, nem só os da rede particular, eu queria perguntar para a Cristiane, para começar, o que a gente pode chamar ou considerar uma educação infantil de qualidade? Ou seja, infantil porque é antes de começar o ensino fundamental, né? O ensino fundamental hoje começa aos 6 anos, não é isso? A primeira série. Antes disso, até os 5 anos, Cris, o que se considera uma educação de qualidade? Boa tarde, Vini. É muito legal estar aqui com vocês, também com a Denise. Um grande abraço a todos, né? E aos filhos de todos também. A educação infantil de qualidade, nós entendemos que a educação infantil de qualidade é uma educação que acolhe a criança. É o primeiro grande aspecto. Acolhe essa criança no quê? Nas suas necessidades, né, de segurança, de cuidados, de atenção, mas também nas suas necessidades de educação, né, do desenvolvimento infantil, das aprendizagens, né, das múltiplas linguagens que essa criança desenvolve na educação infantil. Então, para ter uma educação infantil de qualidade, primeiro tem que observar esses pilares, e eles não são algo assim novo, uma grande inovação, né? Se a gente for olhar desde a LDB, quando a gente tem várias ações e legislações que olham para a infância com um pouco mais de atenção, e especialmente melhora com a lei do Fundeb, né, que olha para a educação básica como um todo, não só para o ensino fundamental como era antes disso, nós temos realmente um olhar para essa criança, não só para a parte de assistência, na parte de cuidados e de segurança, né? De cuidar das crianças, mas de cuidar e de educar, e são pilares da educação infantil. Junto com isso estão outros dois pilares que são basilares para quem quer uma educação infantil de qualidade, que é exatamente o brincar, né? O brincar é pilar na educação infantil. Tem muita gente que acha que brincar é só passatempo, para a criança não é. Brincar é a educação da criança pequena, né?
E também a questão da interação, a estar com os outros, né? Muitos pensam que talvez podem oferecer uma educação de qualidade com seus filhos dentro do espaço privado, né? Privado da sua casa, da sua família. É um espaço importantíssimo, necessário, mas estar com os outros, estar com os filhos de todos, né? Usando aí essa bela expressão desse espaço, né, Vini, é algo que a instituição escolar pode estar garantindo, né, a gente estar com todos e aprender na interação com o todo. Porque existem muitas diferenças, existem muitas crianças, existem muitas realidades no nosso país. Mas se a gente quer uma educação infantil de qualidade, essas são os pilares. Não há como pensar em qualidade só pensando na estrutura física, por exemplo. Aí tu poderia me perguntar, mas estrutura física não é importante? É importantíssima, necessário olhar para os espaços, olhar para os tempos, mas tudo isso observando isso. Como nós vamos acolher essa criança? Na diversidade de crianças que nós encontramos, né, na nossa sociedade. Mas para ter uma educação infantil de qualidade, não precisa ter uma alimentação de qualidade? Com certeza. Isso está no cuidado, está na segurança das nossas crianças. A alimentação faz parte desse pilar. Então, vê que os 4 pilares que eu usei são pilares fundamentais. Eu sempre penso numa casa. A casa, ela tem 4 pilares que a sustentam básicos, os principais, né? Para a educação infantil são esses: o cuidado, o brincar, as interações e a educação. E essa educação tem que ser pensada para olhar a criança na sua multiplicidade. Não é fazer o que muita gente acha que é uma educação infantil de qualidade quando matricula seu filho numa escola e ela vai estar lá na pré-escola com 4, 5 anos aprendendo o alfabeto. Deixem isso para o ensino fundamental, tem bastante tempo para aprender o alfabeto, Eu né? queria falar isso, até vou perguntar para Denise, porque, Denise, a gente na educação fundamental, a gente tem as provas, né? A gente tem no Brasil uma educação muito pensada no vestibular, né? Eu preciso saber determinados conteúdos para eu poder um dia entrar nesse vestibular, então eu preciso acumular isso. E a partir das provas a gente vai dizendo, essa escola ela é boa porque os alunos aprovam, essa escola é ruim porque os alunos não aprovam. Na educação infantil, como que a gente qualifica uma boa escola? Como que eu, pai, eu, mãe, sei que essa escola está dando para o meu filho aquilo que ele precisa? Boa tarde, Vini. Obrigada. É um prazer estar aqui com você, Cristiane. Obrigada também a Ângela. Parabéns pela iniciativa. Então, como é que a gente sabe que uma escola é boa? Eu pegaria já, dando assim, continuidade ao que Cristiane estava falando, que de início, uma escola boa é uma escola onde a criança esteja segura, feliz e aprendendo, se desenvolvendo, onde ela esteja avançando, né, nos seus conhecimentos. Então, claro que o que define bom, uma escola boa, como a qualidade, é sempre... A qualidade é um construto social, histórico, né? Não é uma coisa só para todo mundo. Por exemplo, a gente tem que ver que a qualidade, o que a gente define como qualidade, depende de valores, depende dos contextos, do conhecimento, do que a gente sabe. Então, às vezes, a qualidade é definida de outro modo porque não se sabe que existem outras coisas. Então, o conhecimento que nós temos já nos permite dizer que uma boa escola é uma escola onde as crianças tenham o direito, elas têm a possibilidade, oportunidades efetivas, sistemáticas, preparadas intencionalmente, com acompanhamento profissional, que elas tenham oportunidades de conviver com outras crianças, com adultos, com conhecimento, com as manifestações culturais existentes no país e no mundo, né? Que elas tenham possibilidade, além de conviver, que elas possam brincar com isso, estar convivendo, brincando. Como o Cristiano falou, é um dos pilares da educação da infância, da criança, porque a brincadeira é o modo como as crianças fundamentalmente estão no mundo, como elas entendem o mundo, como elas dão sentido ao mundo, né? Digamos que a lógica, a racionalidade própria das crianças é a imaginação, a ludicidade. Além de conviver e brincar, é preciso que essa escola também possibilite, crie oportunidades sistemáticas, diárias, para que as crianças possam participar. Uma escola onde as crianças possam participar efetivamente. Como a gente dizia no interior, lá no meu interior, a gente dizia tomar parte. Participar não é só estar ali no grupinho, participando das decisões, opinando, pensando junto, criticando, construindo também as rotinas, né? Além de participar,
É preciso que as crianças tenham oportunidades diárias de explorar, que as atividades não sejam atividades rígidas, prontas, acabadas, onde o papel da criança é meramente reproduzir, fazer o que é para fazer dentro do que está disposto, mas que elas possam explorar possibilidades, o ambiente, materiais, os outros, a si própria, seu próprio corpo, suas próprias possibilidades. E, além disso, que elas possam se expressar em múltiplas linguagens, que não seja só a linguagem escrita, a língua escrita, que é muito frequente ainda hoje, a ênfase na língua escrita nas escolas, desde a educação infantil, e, finalmente, um lugar onde elas possam ter oportunidades diárias de conhecer, de aprender sobre o mundo e de se conhecer também, conhecer a si próprias e construir imagens positivas de si próprias. Eu diria que se essas características estão reunidas numa escola ideal, é a escola que a gente pensa, que a gente luta para construir diariamente, essa seria uma boa escola. Eu já escutei muito pai e mãe dizendo, nossa, mas eu pago uma fortuna para o meu filho ir brincar, né? Mas o que as pessoas às vezes não sabem é que a gente, quando esse brincar é um brincar direcionado, num espaço pensado. Mas essa educação infantil, o que eu vou aprendendo no curso e nas conversas, nos diálogos, é que ela é uma experimentação, né? Ela é experimentar um ambiente, experimentar situações, experimentar experiências, sendo redundante, mas que não tem a ver com o acúmulo de conhecimento que colocam dentro da tua cabeça, que também é discutível no ensino fundamental, mas na educação infantil não tem o menor sentido, porque uma criança de 4, 5 anos não muda nada se ela sabe o alfabeto ou não, ela tem outras coisas mais importantes para fazer por enquanto, muito mais importantes do que falar inglês. Ai, meu filho já conta até 10 em inglês, né? Se ele tem um pai americano, talvez ele precise, até por uma questão cultural, contar até 10 em inglês, mas se o pai dele é brasileiro, que nem nós, e vem, talvez ele não seja da realidade dele, ele não precise por enquanto. Pensando nessas questões, do que seria, já todo mundo entendendo que o tipo de educação infantil que nós estamos falando é essa, uma educação que abraça, que acolhe, que protege, mas que faz a criança experimentar, a gente no Brasil tem duas situações. Uma é a educação de 0 a 3 anos, que não é obrigatória no país, mas a educação infantil de 4 a 5, que sim, já é obrigatória a criança estar matriculada. E aí minha pergunta, eu acho que a Denise falou disso, ela deve trabalhar isso no Fórum de Educação Infantil, do qual ela é parte. Denise, qual é a situação de vagas para crianças de 0 a 3 no Brasil? Primeiro, se você puder me contar rapidamente por que seria importante um bebê ter uma creche, né? Se isso é mais para o bebê ou mais para o pai do bebê e da mãe do bebê que precisa trabalhar. É uma questão também que a gente precisa de espaços para cuidar das nossas crianças, porque os pais precisam sair para a luta diária. Mas, para o bebê estar num ambiente escolar, tem algum benefício para esse bebê? E qual é a situação hoje das nossas crianças de 0 a 3 no Brasil? A situação da educação de 0 a 3, do segmento 0 a 3, chamado comumente creche, definido inclusive na LDB, não é, Cristiana? A LDB foi definido como creche, é preocupantíssima, muito preocupante, porque do contingente de crianças que existe para ser atendido, apenas 36% tem matrícula na creche. A meta do PNE, a meta 1 do nosso Plano Nacional de Educação era conseguir alcançar, até a vigência, o final da vigência do plano, que é 2024, alcançar 50% do contingente. Para você ter uma ideia de como a situação é grave das crianças de 0 até 3 anos e 11 meses, né? E por que é importante? E por que é grave? A gente diz que é grave. Porque a educação infantil é um direito das crianças. Eu costumo dizer assim, não é apenas uma imposição vinda de fora ou fundada no nada, é uma imposição universal, é uma necessidade reconhecida universalmente, porque a criança, como indivíduo humano, não nasce pronto. Ela vai se tornando, vai constituindo suas características, né, suas funções, suas capacidades, seus jeitos de ser, pensar, agir, sentir, seus gostos, né? À medida em que ela vai se educando, e como é que ela se educa? Também não é uma coisa natural, basta colocar as crianças em contato com os objetos, que ela vai aprendê-los, se apropriar deles. Não.
a gente tem aprendido que esse processo é mediado, né? Mediado pelos outros e pela linguagem, né? Pelos signos. Então, a criança vai aprendendo a dar sentido a tudo que existe em situações de mediação. Essa mediação, quanto mais ela for informada, intencional e sistemática, mais ricas serão as possibilidades que as crianças têm de se educar e de aprender desde bebês. Então, quais as vantagens de um bebê estar numa instituição de educação infantil, desde que ela tenha, como o Cristiano falou, aqueles pilares que constituem qualidade, né? Que elas garantam bem-estar, segurança, mas também oportunidade das crianças poderem interagir, conviver e aprender, brincar, e aprender com os outros e com os adultos, com as outras crianças e com os adultos. Ela ganha em ampliação do seu universo cultural, ampliação das oportunidades de vivências, de viver experiências que ficam muito restritas se elas ficam confinadas em casa, por mais rico, maravilhoso e importante que seja o ambiente familiar. Conviver com os outros, com os filhos e filhas de todos e todas, né, enriquece as possibilidades das crianças aprenderem com o outro, brincando com os outros, aprendendo como o outro vê, como o outro olha, no que o outro presta atenção, aprendendo mais sobre as múltiplas linguagens. Essa é a riqueza de possibilidades que existe para toda criança poder estar num ambiente institucionalizado de educação infantil, de creche, desde que seja de qualidade. Esse é um bem, essa é uma vantagem para todas as crianças e que precisa ser garantida para elas como direito humano universal. Agora eu fico me perguntando, né? Se 36% das nossas crianças são só 36% está de 0 a 3. 0 a 3 anos e 11 meses. Claro. Muitos desses, ou grande parte desses, são pais e mães que podem pagar uma creche. Ou seja, quando a gente vai para a população mais vulnerável, que são os pais que mais precisam de contenção, de proteção, de acompanhamento, de que o filho coma bem, de que o filho tenha na escola até alguma contenção que não encontra em casa, ou que a mãe possa sair para o mercado de trabalho, é muito preocupante a situação. E aí, Cris, de 4 a 5, tá diferente? Como que é? Porque aí já é obrigatório, então se é obrigatório, eu imagino que a gente tem vaga para todo mundo, né? A obrigatoriedade ainda não tem garantido a vaga para todo mundo, viu, Vini? Quer dizer, eu obrigo, mas eu não dou escola para eles, então... É que a questão no Brasil é uma questão realmente de fundamento, sabe, Vini? Eu vejo que quando em 2009 sai a emenda constitucional que estabelece a obrigatoriedade dos 4 a 5 anos, ela dá um prazo para que os governos, né, federal, estadual, municipal, especialmente os municípios, né, que são os responsáveis por oferecer as vagas na educação infantil, não é uma responsabilidade estabelecida por lei, por exemplo, para o Estado. Quem tem que garantir são os municípios. Muitos municípios não tinham nenhuma escola de educação infantil. Isso nós estamos falando de 2009. De 2009 para cá, se passaram 11 anos, né? 11, 12, 13 anos. Eu sempre desconto os 2 anos da pandemia, porque a pandemia é usada desculpa para tudo, né? Mas enfim, vamos lá. Passaram 13 anos, né? E de lá para cá, se a gente for pensar, muitas escolas foram construídas. Tem municípios que hoje têm escolas de educação infantil e que em 2009 não tinham. Bom, e aí a gente vai para os grandes centros, né? Talvez a Denise vai ter o dado mais exato de percentual hoje dos 4, 5 anos. Eu não tenho essa informação. Mas o que eu percebo é que, por exemplo, nós temos muitos Brasis dentro do Brasil, né? Então, municípios de pequeno porte que construíram 1, 2 escolas municipais, elas dão conta, elas têm vagas, sobram vagas, né? Em municípios de médio porte, elas às vezes têm uma dificuldade com vagas, mas elas ofertam em grande parte a vaga de meio turno, de turno parcial, ou seja, as crianças ou estudam de manhã ou estudam de tarde. Isso significa que no outro turno alguém vai ter que ficar com essa criança, né? Ou vai ser pago. Então, de novo, cai na mesma dificuldade que tu sinalizou antes das famílias que precisam que a criança esteja na instituição o dia inteiro, né? Depois, se nós formos para os municípios de grande porte, bom, aí nós temos listas de espera que são, em alguns casos, intermináveis. Assim, da gente terminar o ano, às vezes, assim, com
100, 200 crianças em lista de espera, e começa o ano seguinte, quando há, né, matrículas novas, essa fila vai para 500 crianças, né? Às vezes dobra, porque as pessoas também, elas não estão paradas no tempo e no espaço, elas se movem, né? Então tem isso também. Hoje talvez eu esteja num município que garanta vaga para todo mundo, mas talvez ano que vem as pessoas se moveram, mudaram, foram para outros municípios e vem 50 famílias novas. Talvez eu não tenha 50 vagas, né? Então isso também é uma realidade nossa, assim, dessa questão transitória. Então eu vejo que a realidade ainda tem muito para avançar nas escolas de 4 e de 5 anos. Mas, realmente, por lei, né, hoje o Ministério Público é um parceiro nessa situação de ajudar né, a buscar um espaço para essas crianças. E, às vezes, esse espaço, essa oferta vai ser de turno parcial e talvez não vai ser perto da casa da criança, tem mais isso, né? Nos grandes centros, às vezes, as crianças estão numa ponta da cidade, elas vão ter que ir para outra ponta da cidade, né? Porque é lá onde tem a vaga para ela, né? E aí tem a questão também do transporte, né? A gente tem um plano nacional de transporte escolar, né? E que atende especialmente as crianças que estão em zonas rurais, né? E a gente sabe também que a gente teve na educação do campo um fechamento muito grande das escolas do campo, né? Isso pelo menos para nós aqui no Rio Grande do Sul é visível, a maioria das escolas do campo fechou, né? E se levam essas crianças para onde? Para as escolas urbanas, ou mais centrais, né? Ou mais perto do centro do município. Então, isso são situações que são desafios, eu entendo, que a gente ainda tem muito a enfrentar na educação infantil, nos 4 e 5 na pré-escola. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com o desafio pedagógico, não só da vaga, viu, Vini? Porque eu vejo que hoje a gente ainda precisa estar discutindo, estar buscando formação continuada para que as pessoas entendam, e não é só os gestores das escolas, os próprios profissionais, mas as próprias famílias, de que a educação infantil não é uma preparação para o ensino fundamental. Não é uma preparação no sentido de, eu vou dominar, né, como eu brinquei antes, o alfabeto, eu vou dominar a contação, a numeracia toda, e aí eu vou para o ensino fundamental. Não é para isso que serve. É para explorar todas as potencialidades que essa criança tem, porque aí sim, no fundamental, ela vai ter tantas outras experiências para vivenciar, e se ela tiver todas as suas potencialidades aí exploradas, ampliadas, né, ela vai conseguir, com certeza, ter muito sucesso no ensino fundamental, né? Porque ela tem várias potências que ela ampliou no espaço da educação infantil. Então, realmente, o acesso hoje é algo que ainda é um desafio na pré-escola, né? Eu acho que a Denise pode nos ajudar com os dados, viu, Vini? Você sabe, Denise, quanta molecada de 4 a 5 anos 4 e está 5 inscrita temos, hoje? embora seja a obrigatoriedade, como diz Cristiano, de fato ela criou um movimento, né, de ampliação do número de vagas, né, em os municípios todos do país. Mas nós temos, deveria ser 100%, nós temos 94% de crianças matriculadas de 4 e 5. Essa situação não é a mesma no Brasil, de um modo geral, há diferenças regionais. Por exemplo, no Norte, crianças de 4 e 5 anos, são 88 que estão matriculadas. No Nordeste, temos 96,3 crianças matriculadas. No Sul, surpreendentemente, temos 92,5, ou seja, menos que no Nordeste. E no Sudeste, 94,5 crianças, ou seja, ainda temos em números. Nós poderíamos dizer que para que o país possa cumprir a meta, atingir a meta 1, de chegar a 50% da população de 0 a 3, ele precisa ampliar o número de vagas em 1,5 milhão de vagas, né, de crianças. E de 4 e 5, ele precisa ampliar o número de vagas em torno de 300 mil. Quando a gente pensa assim, não é tanto assim. É como se fosse falta vontade política. Agora, nesse momento, nos últimos anos, nós estamos enfrentando um caos, né? uma desmonte, uma destruição do que vínhamos conquistando. A gente vinha num movimento de crescimento, né? Em todos os sentidos, inclusive da redução das desigualdades regionais, das desigualdades
entre zona rural e zona urbana, que é outro problema, como a professora Cristiane falou, né? Mas esse movimento, ele desde 2016, né? Com a ruptura que tivemos no processo de governo, né? A gente pode chamar do golpe de Estado, desde 2016 que a gente tem tido um movimento ao avesso, né? Então, outro dado que é importante de ver assim, tem se discutido muito a importância da educação infantil ser integral, em tempo integral, em regime integral, né? Principalmente no segmento creche. Mas nós só temos, das matrículas que temos, apenas 58% em tempo integral. E no ensino da pré-escola, só 11% é em tempo integral. Em Natal, que é a capital do nosso estado, nós temos 76 centros municipais de educação infantil. Em apenas 2, dos 74, aliás, em apenas 2, as crianças até 1 ano de idade são atendidas e em tempo integral. Todo o restante é em tempo parcial, né? E eu queria só complementar essa informação, porque quando a gente fala 0 a 3, que tem 36% sendo atendido, 34% sendo atendidas, matriculadas, é preciso considerar um fato que chama muita atenção. Muitos municípios só matriculam a partir de 2 anos ou 2 anos e meio. Então, as crianças de meses até 2 anos, 2 anos e meio, elas estão fora da educação. Elas estão fora da educação institucionalizada. Desculpa que eu te interrompa, Denise, mas isso é uma coisa que o município pode resolver fazer? Ele tem a liberdade porque não é obrigatório, né? Não é obrigatório. Que não é obrigatório, é como se fosse, depende há uma alegação de recursos, né? De pouco recurso, que eles precisam canalizar recursos para outros segmentos. E aí as crianças de menor idade, de menor tempo de vida, perdem muito, porque vivemos num país profundamente desigual, e que as famílias que mais precisam são, como você disse, as de baixa renda, e as crianças perdem as oportunidades que deveriam ter estando no atendimento educacional especializado quando eu digo assim, específico para atendimento de suas necessidades. Eu aproveito esse momento porque tem uma coisa que a Cris falou que é muito importante, que a gente não sabe o que é uma boa educação. A gente confunde a educação infantil como uma preparatória para o fundamental. Aí o fundamental 1 é uma preparatória para o fundamental 2. Aí o fundamental 2 é um preparatório para o médio e o médio é um preparatório para a faculdade, para um dia, quem sabe, você conseguir ser um ser humano. Quando a gente consegue entender que um ser humano, ele é humano desde que ele nasce, desde que ele já está na barriga da mãe, quando a gente entende esse ser humano como um sujeito de direito, a gente começa a respeitar as suas necessidades e não a gente começa a fazer aquilo para eles do que a gente acha correto. Eu aprendi que isso se chama adultocentrismo, quando a gente define e faz coisas para as crianças a partir do nosso olhar de adulto e não de entender o que aquela criança precisa. Então, como somos um país com pouca tradição de educação, se você está assistindo esse programa é porque você um pouco se interessa por educação, pesquise um pouco sobre o que é uma educação de qualidade, porque a gente fica com aquele vício de quando a gente era criança e a gente tinha 4 anos e no final do mês a gente tinha que mostrar que a gente tinha feito a letra A e tinha feito vários desenhos e tinha feito a festinha escolar, e tem um monte de gente já há muitos anos falando que o caminho é outro e que é um caminho muito mais rico para as nossas crianças. Agora, não adianta nada eu pagar caríssimo numa escola para ter acesso a isso, se as crianças que não têm grana não estão tendo acesso a isso. Porque a gente só pode pensar um país mais plural, onde todo mundo trabalhe para gerar mais imposto e para que sejamos muito um país de sucesso, se a gente tem muita gente qualificada, preparada, trabalhando, educada, bem comida, bem alimentada, né? E a gente vai ser uma nação feliz. Outra coisa que a Denise diz, e que eu acho muito surpreendente, é que a gente fala sempre em tudo que a gente está andando para trás desde 2016, porque a gente acha que golpes não trazem consequências para as nossas vidas, né? Eles estão lá em Brasília, deixa tirar ela é mulher mesmo. E a gente esquece que todo golpe democrático faz a gente voltar passos na nossa história e ter que retomar lá atrás. A gente já tinha resolvido muitas coisas e que a gente vem resolvendo. E que agora, né, perdemos tudo. E aí, essas duas questões que eu tinha falado lá no começo, né? A qualidade pedagógica daquilo que a gente ensina para as nossas crianças e as vagas
que a gente garante com construção de escola. Esse ano a gente tem eleições, só que são eleições para governador, para senadores, deputados estaduais, deputados federais e presidente. E a gente está falando aqui, eu já escutei as minhas duas convidadas falando 2 vezes, que a responsabilidade é dos municípios. Só que eu te pergunto, Cris, o governo federal e os governos estaduais, eles podem, de alguma maneira, contribuir para melhorar a educação das nossas crianças pequenas? Vini, na verdade, eles têm uma obrigação também legal, né, de contribuir. Quando a gente diz, por exemplo, de retrocessos, né, talvez vamos fazer uma marca aqui de um retrocesso. Nós tínhamos um programa de pró-infância, que era de construção de escolas, apoiado pelo governo federal, para que os municípios pudessem construir as suas escolas infantis. Lembram que eu dei o exemplo, né, de municípios que não tinham nenhuma escola da infância. Foi através desses programas que foi possível se construir escolas. Só que não serve uma escola só, a gente precisa construir 2, 3, em alguns municípios nós teremos que construir 10 escolas. Por quê? Porque eles têm uma população muito maior. Você olha um município que tem 90 e poucas escolas de educação infantil, 80 e poucas, 70 e poucas, como a Denise deu exemplo, não basta construir uma escola, a gente precisa construir mais escolas. E aí essa parceria da infraestrutura, ela é uma parceria construída com o governo federal e com os governos estaduais. O governo estadual, ele tem aí uma questão que está latente agora, que é a redistribuição do ICMS, né? Tem vários estados que já fizeram essa tarefa. O meu estado ainda está construindo isso, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós estamos construindo essa política toda, e às vezes se vincula essa redistribuição dos impostos a partir de regras como, por exemplo, fazer uma avaliação das aprendizagens. Como é que vai fazer uma avaliação das aprendizagens, né, na educação infantil, com uma prova que é para o Brasil inteiro? Então, são coisas que, às vezes, elas entram, assim, por um viés da meritocracia, né, que é uma expressão que a gente usa, que nem sempre é o melhor caminho. O melhor caminho é olhar para as diferenças locais. Não há como eu comparar um município pequeno, de pequeno porte, aí eu estou falando de municípios de 2.000 habitantes, de 7.000 habitantes, de 10.000 habitantes, com um município de 20.000 habitantes, de 50.000, de 100.000, de 500.000 habitantes. É uma diferença, né? Então, é necessário olhar para as diversidades do local, as diferenças, né, de cada local, porque a partir disso você pode construir parâmetros. Também não há como se olhar só para a questão da produção, né, industrial, porque nós temos municípios, e isso aqui no Rio Grande do Sul é latente, né, nós temos municípios que têm um valor de arrecadação enorme, porque tem uma alta produção, aí nós temos, né, os municípios que produzem petróleo, né, trabalham nessa extração, produção, né, nós temos as indústrias, né, de metal mecânica, de metalúrgicas, enfim, que são onde realmente a arrecadação vai ser enorme. Agora, o que esse município atende? Então, tem que ter essa redistribuição também, né? Tem que olhar para isso também. Não dá para só olhar o que se produz, né? E o que eu vejo hoje é que isso é um parâmetro que ajuda o município. Só que nós temos, por exemplo, hoje na rede municipal, ferramentas como um sistema, né? O sistema PAR, um plano articulado de ações, né? Que era onde a gente, enquanto o município olhava, fazia o diagnóstico do nosso município e botava lá o que era a nossa necessidade. Hoje isso existe como figura, como número, porque os municípios vêm preenchendo informações, vêm pedindo, mostrando as suas necessidades e não recebem nada pelo sistema PAR. Eles recebem por emendas constitucionais de parlamentares. Ou seja, tu volta a pessoalizar a coisa. Eu sou amiga do Vinícius, então eu vou lá ao Vinícius. Ou aqui na minha região, o Vinícius teve um grande número de votos, então o Vinícius vai me permitir uma emenda constitucional para eu atender uma demanda que eu preciso. Isso é muito bom, é ótimo, mas eu não posso viver de relações pessoais. Eu preciso olhar
para a necessidade, eu preciso olhar o que esse município precisa, o que ele de fato está precisando nesse momento, né? E você acha, Então, Cris, que algum candidato, desculpa, você acha que algum candidato vai falar sobre esse assunto nas eleições? Ou eles vão pular porque não é tão importante para eles? na verdade, isso hoje é usado como uma grande propaganda, né? A mídia é usada como um produto midiático. Tantas emendas parlamentares, o parlamentar A, o parlamentar B, Assim, conseguiu para o município tal. Isso é uma moeda de troca hoje. Então, né? Mais votos, mais emendas. ou Então, seja, vejam, eu ó, preciso, eu nós preciso voltamos ficar no atento. tempo, né, Vini? Claro, eu preciso ficar atento se o meu candidato ou o programa do meu partido, ou se o meu candidato nos últimos 4 anos não esteve metido nisso, né? Porque também ficar atento em quem participou disso para não votar mais, né? É o único jeito que a gente tem para se defender. Eu vejo que a gente precisa ter um olhar muito crítico, muito crítico. Que emenda parlamentar foi essa? Ela serviu para uma necessidade real? Ela atendeu uma região ou ela atendeu uma questão pessoal, uma pessoalidade Eu vi ali, uma né? deputada falando que botou dinheiro num campeonato de polo. Denise, a Cris falava sobre a questão de vagas, que o governo federal pode construir mais escolas em parceria com os municípios, e o governo estadual também pode ajudar, vendo como leva esse imposto para melhorar isso, para redistribuir nos municípios. E a parte da qualidade pedagógica, o governo federal e os governos dos estados podem fazer alguma coisa para melhorar a qualidade pedagógica da educação infantil no Brasil? Não só pode, como precisa fazer, deve fazer. São políticas que a gente chama políticas de indução, políticas indutoras. É papel do governo federal criar políticas, programas, ações que possam mobilizar os municípios, as outras esferas, né? O município é responsável, segundo a legislação, pela educação infantil. Como o Cristiano falou, há uma desigualdade enorme no nosso país. Muitos municípios não têm essa condição, né, de mobilizar recursos, ou inclusive de pensar o que seriam as prioridades. Então, é papel do governo federal fazer políticas indutoras. Isso vinha acontecendo, Vini, nos últimos, a gente pode dizer, nos quase últimos 20 anos, de um modo crescente, nos últimos 15 anos, sobretudo, mas mais para trás até, no início dos anos 90, o Ministério da Educação promoveu, na coordenação da educação infantil, promoveu discussões riquíssimas entre pesquisadores, estudiosos, sobre as questões assim fundamentais da educação de crianças de 0 a 5, 6 anos, que era a formação de professores, a construção de propostas pedagógicas e curriculares, a qualidade, o que define a qualidade da educação, né? E chegamos a programas efetivos, não só documentos, mas ações efetivas do governo federal, por exemplo, como o Cristiano falou, da construção de prédios e equipamentos, né? E a dotação de equipamentos para instituições de educação infantil. Em alguns municípios brasileiros, é o prédio mais bem construído, é o prédio único que se destaca naquele espaço, naquela região, é o prédio da educação infantil, o prédio do Pró-Infância, como a gente chama, né? Há candidatos, inclusive, ou pré-candidatos, dizendo que isso é um gasto de dinheiro à toa, que nem precisava de tanto dinheiro destinado, né, para a educação de crianças, poderia ser algo mais simples, como se os filhos e filhas de todos e todas não tivessem todos os mesmos direitos, de terem acesso, direito a um espaço bem construído, um espaço onde eles pudessem experimentar, vivenciar situações ricas para o seu desenvolvimento. E aí, quando você diz, então, o que seria, né, de responsabilidade das diferentes esferas, trabalhar, acho, em conjunto, como a gente chama, regime de colaboração, né, para que se construam, se garantam aqueles que são considerados hoje, mundialmente, como os definidores de qualidade da educação infantil, né? Mundialmente, embora se considere que a qualidade é sempre relativa aos contextos, né, depende de negociações, mas há alguns aspectos que são inegociáveis. Por exemplo, que é definidor da qualidade da educação, propostas pedagógicas, como você disse. Propostas pedagógicas que respeitem as especificidades das crianças, de 0 até 5 anos e 11 meses, suas necessidades, suas capacidades. Porque, ao mesmo tempo que sabemos que as crianças são sujeitos capazes, desde que nascem, de interagir, de afetar o outro, de se comunicar, né? De mobilizar o ambiente social ao seu redor,
elas também são sujeitos, pela própria característica da espécie humana, pela própria pertença à espécie humana, que necessitam de atenção, de cuidado, de ajuda, de auxílio para o atendimento de suas necessidades fundamentais, de início, para que elas possam sobreviver, mas também que elas possam ter, nessas propostas, aquilo que eu falei antes, que está definido em documentos últimos, por exemplo, tanto nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, documento basilar da etapa, que contém as propostas fundamentais para a elaboração de projetos pedagógicos e currículos, mas também a Base Nacional Comum Curricular, em que pese as críticas que possamos fazer à BNCC, o documento da educação infantil, eu particularmente considero que é avançado e que traz contribuições, ou pode trazer contribuições imensas à área, porque ele traz o que eu considero fundamental, a definição, o apontamento de objetivos da educação. O que a educação de crianças precisa propiciar? Aquilo que eu falei antes, precisa propiciar situações, oportunidades em que as crianças possam conviver com outras e com a riqueza da cultura, com a natureza, né? Brincar de diversas maneiras, participar, tomando parte, né? Explorar, expressar-se e conhecer-se. Então, esse é um aspecto fundamental das propostas. Também é fundamental que elas sejam construídas no coletivo, que elas não sejam apenas cópias de documentos, que quem vai realizar as propostas participe ativamente, efetivamente de sua construção, né? O que é preciso, para o que é preciso que se criem condições, né? Outro aspecto definitor da qualidade, que faz parte das propostas, são os agrupamentos de crianças, a razão criança-adulto, quantas crianças por adulto, né? A formação dos profissionais é outro aspecto fundamental, definidor da qualidade. Sem profissionais formados, como o Cristiano já levantou aí, não é possível ter uma educação de qualidade para as crianças. Formação inicial e formação continuada. Na LDB, a gente ainda tem o adendo, que é como se fosse os professores, a formação exigida para atuação na educação básica seria, e nos anos iniciais, em todas as etapas, seria a formação em nível de graduação, havendo, porém, a possibilidade de uma formação em nível médio, né, que a gente sabe que é de interesse das redes privadas, de alguns municípios, né, e isso garante um trabalho que a gente pode dizer assim, de igualdade não esperada, não ideal. Além disso, formação continuada. Nós vínhamos tendo no país formação continuada com um programa, por exemplo, vou citar dois. O Pró-Infantil foi um programa desenvolvido a partir de 2008, acho que até 2010, 2011, que fez formação inicial, 2008, para professoras que estavam atuando nas redes municipais, sem nem sequer a formação em nível médio. Isso era muito comum. Então, o Pró-Infantil, ele promoveu essa formação, que a gente chama de formação inicial, como se fosse uma formação em nível médio. E entre 2010 e 2015, o Ministério da Educação promoveu em todo o país, em parceria com universidades públicas, cursos de aperfeiçoamento e de especialização em docência na educação infantil. Só no Rio Grande do Norte, nós formamos em nível de especialização mais de 500 profissionais. Isso quer dizer, isso reverbera, tem efeitos nas propostas, nas práticas, nos resultados. Então, formação é um definidor de qualidade. Além disso, os processos de gestão, que a gestão seja democrática, que ela considere a participação das famílias, da comunidade, das crianças, que as crianças possam participar, e a infraestrutura, condizendo com as necessidades das crianças. Nós estávamos tendo, como o Cristiano bem lembrou, programas que pensavam na infraestrutura. E nós tivemos um desmonte de todas essas políticas. Então, o que o poder público, em nível federal, pode e precisa fazer? Criar políticas indutoras, criar políticas que mobilizem, estimulem os municípios a desenvolverem suas próprias políticas. Claro, canalizando também recursos, criando possibilidades de canalização de recursos para os municípios também. Ficou muito claro, Denise. Como a gente vai educar as nossas crianças, os nossos filhos e os filhos dos outros, se a gente não tem formação, se a gente não tem prédio de qualidade, né, não é gasto, é investimento. Tem um candidato que fala muito nisso. Mas em outubro, vamos ter que votar. E aí, para terminar, eu quero fazer uma pergunta para a Cristiane e a mesma pergunta para a Denise. Quando vocês estiverem ali estudando os programas de governo que os dois candidatos, ou todos os candidatos vão apresentar, no segundo turno serão dois, mas
Cris, o que você vai olhar? O que tem que ter nesse programa de governo para você votar, senão você não vota de jeito nenhum? O que tem que estar escrito ali, senão você não vota? Não pode ter só assim, eu defendo a educação, é a primeira coisa. Eu defendo a educação, tem que me dizer como. Como defende a educação? Porque é fácil botar lá, não, nós somos pela educação, mas o como, com o quê? O que eu preciso ver são ações, né? Não somente palavras soltas, né? Porque às vezes é muito comum a gente ver palavras, mas que ações? Quais são as propostas que vão ser de todos os governos que estão aí sendo propostos? Esse, para mim, uma questão chave. Se não tiver isso descrito, eu já não olho, nem leio o resto. A primeira coisa que eu vou procurar quais são as ações para a educação. Porque, de novo, né, claro, a gente acredita nisso, né, a gente acredita, a gente defende, mas eu aprendi com a Alicia Fernandes, né, que nós nos constituímos a partir do olhar do outro, né, o nosso olho, ele é um espelho, né, então, se eu não tenho educação, como é que eu vou ter espelho? Né? Como é que eu vou me constituir? Então, se eu me constituo a partir do olhar do outro, eu preciso conviver com esse outro. E eu entendo que a educação é o espaço, é a educação da escola pública, né? É o espaço para essa educação acontecer. Então, eu quero ver ações, né? É isso que é o meu primeiro, esse é o meu primeiro foco. Eu quero ver ações, quero ver o que tem sendo. E essas ações não é construir 10 escolas unicamente, né? Essas ações vão ter que passar pelo quais são as políticas, quais são as ações a partir dessas políticas postas, né? E eu quero ver alguma coisa também, eu estou esperando para olhar muito o que tem sido pensado a nível de participação dos conselhos, porque nós tínhamos conselhos muito atuantes, assim, a nível nacional, né? Com um conselho mais voltado para a infância, o Conselho Nacional de Educação. Eu estou esperando muito para ver como é que se pensa a participação desses espaços, assim, vamos dizer, como a Denise lembrou, de democráticos, de pensar também as políticas e as práticas, né? Como é que está sendo? Esses conselhos, eles atuaram até a saída da Dilma? Eles ainda existem, mas mudou toda a configuração deles. As representações, nós, enquanto sociedade civil, tínhamos várias representações desses conselhos e a gente simplesmente caiu fora, né? Então, isso eu quero ver como é que vai ser essa Constituição, como é que vai ser a retomada desses conselhos. Não que eles não existam, eles estão aí, mas com representações praticamente só dos governos e não ou de entidades privadas, né, com fins às vezes até duvidáveis, né, dos quais eu pelo menos duvido. Denise, e você, Denise, o que você vai procurar nos programas de governo antes de decidir o seu voto? Como que está posta a educação? Primeiro eu vou me reportar a história desses candidatos em suas experiências anteriores, como foi que eles agiram em relação à educação, né? Que programas, que projetos desenvolveram. Segundo, com relação à educação e mais especificamente com relação à educação infantil, que é do que a gente está tratando aqui, como que está sendo proposta a ampliação de vagas, que é como se fosse ponto fundamental, para que a gente possa pelo menos atingir as metas do PNE, né? Depois, como que estão previstas políticas nacionais de formação, de valorização do profissional da educação, de plano de carreira, de inserção dos profissionais, porque em grande parte dos nossos municípios, em nosso estado, por exemplo, proliferam os concursos, processos seletivos para cargo temporário, para emprego temporário, o professor trabalha somente 1 ano. Isso quando a prefeitura não faz mesmo só sem nenhum processo seletivo. Então, não ter efetividade, não ter estabilidade no trabalho, atinge, eu penso, de modo muito profundo a condição de trabalhar, né? Além disso, de políticas de formação, de valorização profissional, destinação de recursos. Qual o percentual de recursos que está previsto, que esse candidato está pelo menos adiantando ou informando que vai destinar para a educação, né? Como que ele vê, assim, que propostas mais específicas que ele tem em relação à educação de crianças. Porque nós temos políticas que atingem a educação infantil, mas a gente considera que atingem negativamente, pensando naqueles fatores de qualidade, naqueles fatores que são constitutivos da qualidade. Nós temos um programa, por exemplo, agora atualmente, a Política Nacional de Alfabetização, que ela
ela, como a gente diz, ela tem péssimas influências sobre o trabalho da educação infantil, porque ela acaba trazendo para a discussão, para as práticas, para os professores, uma ideia de que é para trabalhar já a linguagem escrita, que é importantíssima e com a qual as crianças precisam conviver, precisam experimentar, mas não numa perspectiva já de trabalho sistemático, em detrimento das outras linguagens que elas precisam, desenho, a pintura, a música, a escultura, tudo que elas possam fazer, né? E, finalmente, eu queria pensar assim, como que esse candidato vê, né, a criança, qual o lugar que ele pensa para a criança não só na escola, mas na sociedade, na rua, na cidade, né? Como que esse candidato está propondo políticas para as crianças de um modo geral. Eu queria só finalizar dizendo que, nesse sentido, eu queria trazer aqui, você falou dos conselhos, Cristiane, eu fiquei aqui pensando nos movimentos sociais, que têm tido um papel fundamental, tanto antes quanto agora, como o MIEIB. Eu queria dizer aqui que eu estou aqui representando o MIEIB, e o MIEIB tem sido, gente, uma fortaleza no enfrentamento desses tempos tão difíceis. Desde há muito tempo, desde sua criação, em 1999, né, quando juntou todos os fóruns já existentes, e na sua atuação junto a parlamentares, junto aos gestores do Poder Executivo, até do Judiciário, em demandas muito específicas da educação infantil, muito próprias, que surgem a cada dia. A gente diz que a gente tem uma luta meio de Sísifo. Temos uma grande educadora que não está mais conosco, Fúvia Rosenberg, defensora da educação infantil, que ela dizia que na educação infantil todo mundo era Sísifo. A gente estava o tempo inteiro tentando levantar a pedra, e quando ela rolava, acontecia algo que a pedra rolava montanha abaixo. Pois bem, a pedra rolou um bocado agora nos últimos anos, e eu espero que esse candidato que seja eleito possa ajudar a gente, estar junto conosco nessa perspectiva de começarmos a levantar a pedra montanha acima. É o que precisamos. Você que está assistindo a gente, se você tem filho em escola particular, você sabe que escola e educação são caras. Fazer bem feito é caro. Custa dinheiro, sim. Aí, quando a gente olha para a educação pública, a gente já tem que saber que se a gente começa a querer economizar, não vai dar certo. Porque não é gastar recursos sem sentido, mas é gastar o que precisa gastar para que as crianças tenham a mesma educação que os nossos filhos têm na escola privada, particular. Quando a gente vai na rua e vê um adolescente no crime, um jovem no crime, pode ter certeza que o que diferencia ele dos nossos filhos são as oportunidades que esse garoto ou essa garota tiveram. Não é mágica, ninguém nasce ruim. Ai, gente, eu nasci tão bem porque eu nasci numa boa família. Isso é uma mentira, inventaram para nós. Somos fruto da educação e do acolhimento que recebemos na nossa vida. Então, negada, se a gente não começa a cuidar dos filhos dos outros de verdade, os maiores prejudicados seremos nós, os nossos filhos, a nossa sociedade, porque vamos ter que continuar convivendo com jovens violentos, pessoas sem oportunidade, porque todo mundo, quando tem fome, fica violento, porque a fome tira o pior da gente. No Brasil, as pessoas não estão comendo, e a gente fica falando de educação para pobre como se fosse esmola, e não é esmola. A gente está dando para nós uma oportunidade de viver num lugar muito melhor, e eu acho que isso ficou claro hoje com a presença da Cris e da Denise aqui, a quem eu agradeço. Muito obrigado por vocês virem conversar com a gente, explicar isso para a gente. Precisamos de professoras bem pagas para que a gente continue aprendendo com elas, porque claramente eu acho que quando a gente olha para alguns políticos que estão no comando desse país, a gente vê que a educação faz muita falta. E não só nas periferias, faz muita falta no coletivo. Obrigado, Denise, obrigado, Cristiane, obrigado você que ficou com a gente batendo esse papo. Educação infantil, sim, para a gente ter crianças saudáveis hoje e jovens saudáveis amanhã e adultos felizes depois. Obrigado. A gente volta no próximo mês com outro papo que eu ainda não sei qual é, mas sempre com o apoio do Papo de Mãe no UOL e do Instituto Mapumalanga, que sem eles a gente não faria nada. Obrigado, filhos de todas.